Olá, aluno, olá, aluna, como está? Bem-vindo à disciplina de equações diferenciais, parciais e séries. Eu sou a professora Catiele e nós estaremos juntos aí ao longo dessa disciplina. Vou falar um pouquinho de mim para você me conhecer. Eu sou formada em Física pela Unesp no campus de Bauru. Fiz mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais e, consequentemente, doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais. Terminei ainda não, mas falta pouco. E aí você vai falando assim, poxa vida, ela é física. Qual é a relação dela com essa disciplina? Aí que tá a beleza da física com a matemática. Eu costumo dizer, e assim eu quero começar a nossa aula e a nossa disciplina te dando as boas-vindas, que, de maneira geral, nós temos aí um universo muito bem descrito através da física. E a matemática, ela é o idioma para descrição desse universo. Não há uma coisa sem a outra. A matemática é a ferramental da física e assim sucessivamente. Essa nossa disciplina aqui de equações diferenciais parciais e séries, ela é muito importante para que a gente possa, de maneira mais adequada, descrever fenômenos físicos, por exemplo, ou descrever situações, problemas, entender melhor os problemas de engenharia em geral, ou outras aplicações que nós queremos compreender, como análise estatística de uma situação ou de uma quantidade de informações específicas, ou seja, é ampla a aplicação. Porque a gente está trabalhando especificadamente com a compreensão aí de como relacionar essas equações, de como relacionar essas séries, de como relacionar isso ao nosso objeto de estudo. Não precisa ser, eu brinquei com vocês sobre a física, a gente não vai ficar vendo aqui aplicações físicas e cálculos físicos, não. Eu fiz essa brincadeira com você para você entender que é uma das áreas da aplicação, né? E quando a gente fala na física, a gente sabe que a física ela é o estudo da natureza, o estudo dos fenômenos da natureza de uma maneira geral. Estou romantizando mesmo, para você gostar bastante disso. Então a gente vai entender e aplicar essas situações nessa relação, na descrição dos fenômenos, na orientação dos problemas ou na análise dos problemas. Agora, sério, de qualquer área da ciência, de qualquer área de aplicação, a física e a engenharia é só uma delas, tá? Para a gente começar, então, essa nossa abordagem, essa nossa análise, nosso tema principal da aula de hoje é sobre sequências e séries. E para isso, para entender tudo, os conteúdos que nós iremos abordar hoje, vamos ao quadro? Nós temos como a competência da unidade conhecer e compreender as sequências e séries numéricas, bem como as principais propriedades e aplicações. Assim, na aula de hoje, visando a aprendizagem das sequências e séries numéricas, vamos compreender as definições das sequências e séries numéricas reais, analisando as classificações, bem como os critérios e testes que podem ser empregados quando é desejado verificar se uma sequência ou série são convergentes. Mas, como que a gente pode usar uma série? O que é uma série? Em que situação que a gente pode aplicar? Para que a gente possa entender isso, alguns conceitos são necessários. Teve alguma situação já que você se deparou e você entendeu que aquilo era uma aplicação de uma série? Como que se dá isso? Vamos ao quadro. E aí a gente pode entender melhor essa relação ou o que são séries e sequências e como utilizá-las. Progressão aritmética e geométrica, como a gente conhece aí por PA e PG, são exemplos de sequências de números reais. Uma aplicação de sequência em conjunto de séries traz compreensão de fenômenos como variações de capital aplicado a um investimento a juros compostos e fixados, crescimento populacional, decaimento radioativo, variações na corrente elétrica de um circuito, entre outras situações de qualquer área do conhecimento, viu como abrange outras situações?
de qualquer área do conhecimento, e uma famosa sequência presente em diversas áreas do conhecimento é a chamada sequência de Fibonacci, estudada aí por Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, por volta do século XII. E essa sequência, ela pode ser associada à reprodução de coelhos, à proporção áurea, que por sua vez pode ser relacionada às artes, à literatura, às proporções do corpo humano, dos animais e planetas, entre outras situações. Com base nas sequências, podemos então definir séries as quais correspondam a somas compostas por infinitas parcelas originadas dos termos e sequências. E através das séries infinitas, podemos compreender a representação de funções, aproximação de números irracionais, resolução de equações diferenciais, sinais elétricos descontínuos e assim sucessivamente, assim por diante. Vamos compreender juntos, então, as definições e as aplicações dos conceitos abordados? Vamos entender, então, como que se dão ou qual é a relação entre essas séries e quais são os conceitos relacionados a elas. Alguma vez você já ouviu falar sobre sequência numérica? Ou você já se deparou com uma situação em que você olha e fala assim, isso aqui é uma sequência, sabe? Vamos pensar em qualquer sequência. Então isso aqui está sequência, é uma sequência. Qual é a situação? A gente precisa entender qual é a definição de sequência numérica, como ela é empregada ou como ela pode ser utilizada. Vamos ao quadro e ver juntos os conceitos relacionados às sequências numéricas? Bom, as sequências elas podem ser empregadas como, por exemplo, na identificação de instantes em que ocorrem os fenômenos e que se repetem em cada intervalo de tempo fixo. Por exemplo, Copa do Mundo, que ocorre a 4 em 4 anos, ou aqui está falando dos Jogos Olímpicos, ou qualquer outra situação que tenha periodicidade, mas também podem ser empregadas para acompanhar a evolução de determinados fenômenos, como, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil em uma região do país, podendo ser crescentes, decrescentes, constantes ou não, apresentar um padrão específico. E para que esses fenômenos possam ser representados adequadamente, é necessário compreender as propriedades das sequências numéricas. Uma sequência numérica infinita, ela pode ser entendida como uma lista de números organizados em uma ordem específica, como, por exemplo, nesse caso aqui, quando a gente fala dessa lista de números, nós estamos falando de termos como descrito, por exemplo, A1, A2, A3, A4 e assim vai. Nesse caso, A1 corresponde ao primeiro termo da sequência, A2 ao segundo termo da sequência. E se n for um número real natural maior ou igual a 1, a n aqui vai indicar o enésimo termo da sequência, ou a gente pode escrever como ali é a n, o seu enésimo termo da sequência. O número n, esse número aqui, ó, é chamado de índice do termo AN, e indica qual a posição que esse elemento ocupa na listagem. O emprego das reticências aqui, quando a gente descreve, indica que a sequência contém infinitos termos, de modo que cada termo AN apresente um sucessor AN menos 1, com o valor de n maior ou igual a 1. E para a representação da sequência, A1, A2, A3, A4, A5 até a n, também podemos empregar anotações do tipo AN ou descrever que a n em relação que vai de n até o infinito é igual a 1 para esse caso, onde nós temos aí o índice do termo AN. Aqui nós podemos falar sobre alguns exemplos dessas sequências. Por exemplo, se eu tenho uma sequência par,
Ah, é uma sequência 2, 4, 6, 8, 10, vírgula reticências. Quem é o A1? A1 vale 2. Quem é a 2? Vale 4. Quem é a 3? Vale 6. E assim sucessivamente. Ou nós temos também a relação de sequência ímpar. 1, 3, 5, 7. Quem é o A1? O A1 vale 1. Quem é o A2? O A2 nesse tipo de sequência vale 3. E assim sucessivamente. Eu sei quem é cada termo da sequência e se ela for uma sequência, uma série infinita, eu consigo saber quem é o seu enésimo termo, que é o nosso AN, que nós temos como representação. Vamos ao quadro. Para continuar falando sobre isso, uma sequência ela pode ser descrita por meio da listagem de seus termos ou por meio das regras que expressam os seus termos, chamadas de expressões do termo geral da sequência. Por exemplo, como nós temos aí o caso de BN, eu vou escrever aqui embaixo para você. Nesse caso aqui, ele pode ser dado como BN é igual a N, que é a expressão do termo geral descrito por BN é igual a 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Podemos representar as sequências graficamente, contudo, elas envolvem apenas pontos, pois o domínio das funções que caracterizam as sequências é um conjunto discreto formado pelos números naturais ou intervalo positivo. Vejamos um exemplo em que a sequência xn, que vale 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, do termo geral xn igual a 2n. Está aqui expresso para nós o gráfico dessa sequência. Vejamos através da figura a representação gráfica dos primeiros termos da sequência xn. Veja que cada ponto no gráfico possui coordenadas n. Aqui vamos pegar esse ponto para a gente ver, possui coordenada n e coordenada xn, ou seja, o eixo das abscissas indica a variação dos índices, que é a posição na sequência, e no eixo das ordenadas são indicados os números que cada uma das posições ocupa, que é o que a gente chama de xn. Então, por exemplo, esse ponto aí que a gente está analisando, ele vai ser descrito como o valor de n, xn. Esse ponto específico, para n ele vale 1 e xn ele vale 2, que é como é descrito. Nessa sequência, observamos que quanto maior for o valor de n, maior o valor do índice, maior desse valor índice n, maior o valor do termo xn. Então, conforme eu vou aumentando n, maior será o valor do meu termo xn. Por outro lado, se nós tomarmos uma outra sequência, agora descrita por cn, com cn igual a 1 sobre 2 elevado a n, nós vemos através desse gráfico aí que quanto maior o valor do índice n, mais próximo do zero estará esse termo cn. E assim, então, outros tantos exemplos podem ser descritos. Vejamos aí uma sequência que pode ser apresentado fatorialmente, cuja uma sequência aí AN pode ser apresentada pelo termo n fatorial sobre n ao quadrado. E aí o gráfico dessa sequência ele é mostrado para nós, em que nós temos a descrição matemática dessa sequência. E é importante ressaltar que as sequências elas podem ser caracterizadas como funções cujo domínio é o conjunto dos números reais, os números naturais, desculpa. Assim podemos definir uma sequência n na seguinte forma: f de n é igual a n, com f pertencente aos naturais, sendo 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, nós compreendemos o que é uma sequência numérica e como essa sequência pode ser descrita e analisada através dos seus termos e dos seus índices. Nós temos uma relação de que quando n for maior, isso pode indicar que o nosso termo xn vai aumentando. Ou quando o índice n for menor, for maior também, pode ser que o meu termo xn vai diminuindo. Então, nos dois pontos, aumentando n, eu posso tanto aumentar o termo xn, quanto diminuir o termo xn. Isso está relacionado com a classificação e a convergência das sequências, que a gente precisa entender como
analisar essa convergência ou como relacionar essa relação que pode ser explicada através da convergência das sequências. Vamos ao quadro? Para a gente entender melhor sobre o que se fala. Então, quando a gente trabalha aí com essa relação, de maneira geral, dizemos que uma sequência AN, ela é crescente quando nós temos a seguinte relação: quando AN ela for menor que AN mais 1, e a sequência ela é descrita dessa forma. Ela vai ser decrescente se AN for maior que AN mais 1 e descrita dessa forma. E assim, de forma, se uma sequência for crescente ou decrescente, podemos dizer que ela é monótona. Temos ainda o caso da sequência constante, em que todos os termos são iguais a um número real, como mostrado aqui em relação à sequência constante. Dependendo da situação, o número sempre será igual para essa sequência. Contudo, existem casos em que as sequências sejam não crescentes ou não decrescentes, as quais também podemos classificar como monótonas. Uma sequência N é não decrescente quando a N for menor ou igual que a N mais 1, e aí ela pode ser descrita de uma forma representativa como essa. E a sequência N será não crescente quando a N for maior ou igual a N mais 1 e pode ser descrita representativa dessa forma. Assim, nós temos que, agora que a gente compreendeu o que são essas sequências monótonas, que elas podem ser crescente, decrescente, não decrescente, não crescente, constante, vejamos os conceitos relacionados às sequências limitadas. E aí nós temos que uma sequência AN é limitada superiormente se essa relação for satisfeita. A N for menor ou igual a C para todo N. Contudo, ela será limitada inferiormente se descrita o valor B for menor ou igual a N para todo N. E sendo limitada superiormente e inferiormente ao mesmo tempo, podemos dizer que a N é apenas uma sequência limitada. E aí descrevemos essa sequência como módulo de AN, ele vai ser menor ou igual a D para todo N. Lembrando que o N pertence aos naturais, B, C, D pertence aos reais com D maior que 0. Assim, nós temos três funções características. Analisando Rn, nós temos aí a situação em que ela será limitada inferiormente por 2, pois todos os seus termos são maiores ou iguais a 1, ou seja, Sn é maior ou igual a 2. Já essa outra sequência Sn aí, ela será limitada inferiormente e superiormente. Ela é limitada inferiormente por 0 e limitada superiormente por 1. E por fim, a última sequência, ela também será limitada inferiormente posteriormente. Limitada, pois todos os seus termos estão limitados entre 0 e 1, ou seja, é limitada inferiormente por 0 e superiormente por 1. De maneira geral, quando uma sequência limitada também seja monótona, naquele caso de crescente, decrescente, não crescente e não decrescente, podemos concluir que a sequência será convergente. Isso é, garantindo por um teorema que afirma que toda sequência monótona limitada é convergente. Dessa forma, assim nós podemos dizer que a sequência converge se o limite dela, com n tendendo ao infinito, for igual a L. Caso contrário, caso isso não aconteça, ela diverge.
Assim, uma sequência monótona ilimitada será convergente. Vejamos alguns exemplos aí importantes para a compreensão do que está sendo explanado. Considere a sequência numérica de números reais a n, onde ela é dada pela seguinte equação: 4n² menos 7 sobre n menos 5n². E verifique se a sequência converge. Para isso, nós devemos aplicar um limite tendendo ao infinito. Assim, aplicando aquele teorema, nós temos que verificar o limite dessa sequência de n tendendo ao infinito, que é o que nós aplicamos aqui. Dessa forma, a gente aplica, então, lembrando que 1 sobre 0, ele tende ao infinito, aplicando essas condições e resolvendo esse limite, aqui a gente está matematicamente podendo trabalhar aí com essa soma e subtração para isolar os termos, né? Chegando aí num limite de 4 menos 7 sobre n² dividido por 1 sobre n menos 5. Calculando esse limite, eu tenho um valor de que o limite de n tendendo ao infinito de an é igual a menos 4/5. Menos 4/5, ela pertence aos reais, então essa série, ela é uma série convergente. Assim, então, nós compreendemos como são as séries, como elas são descritas e como verificar a convergência de uma série, aplicando esse teorema em relação ao limite tendendo ao infinito. Vamos entender quais são os conceitos relacionados às séries numéricas, como elas são descritas, como elas são entendidas, como elas devem ser consideradas e qual é a relação entre elas, principalmente compreendendo as definições relativas a ela. Vamos ao quadro? Para a gente entender melhor essa situação. Então, quando a gente fala sobre séries numéricas, de modo geral, as séries de números reais são derivadas de sequências e podem ser caracterizadas como somas infinitas. Normalmente, ela é representada pelo símbolo sigma maiúsculo. Eu não sou muito boa para desenhar esse símbolo, não, mas ele é representado assim, tá? Um somatório, indicando a soma. Por exemplo, quando nós temos aí, vamos trabalhar com uma relação qualquer aqui, a somatória de n vale até 1, ele começa em 1 e vai até o infinito, de uma função 1 sobre n, por exemplo. Ou ainda, considere uma sequência numérica n, uma expressão na forma 1 mais A2 mais A3 mais AN, susceptivamente, é denominada uma série infinita ou apenas uma série. E pode ser denominada aí, simplesmente nesse caso aí da série AN, a gente pode falar que é a somatória dos termos que vai de 1 até o infinito de AN. Ou simplesmente exemplificar nesse caso por AN, tá? Partiremos então de uma sequência AN para construir uma série somatória de AN. Com base nisso, podemos construir uma sequência auxiliar SN. Para n igual a 1, 2 e 3, temos então os termos. S1 meu será relacionado ao A1. S2 será relacionado agora ao A1 mais o A2. S3 será relacionado ao A1 mais A2 mais o A3. E assim susceptivamente. Dessa forma, Sn ela é a sequência das somas parciais ou sequência das reduzidas da série descritas por Sn é igual a 1 mais A2 mais A3 mais até AN. Isso a gente pode descrever como um somatório, em que K agora vale 1 até N de AK, sendo esse AK o termo geral da nossa série. Vamos ver um exemplo aí para que a gente possa aplicar melhor isso que está sendo dito. Só para finalizar aqui, desculpa, a representação então dessa nossa somatória da série. Como exemplo, nós temos a série, somatório de n, que vai de 1 até o infinito, n vezes n menos 2. E esse
nós podemos considerar, por exemplo, A1. Isso significa que N vale 1. Então, no lugar de N, a gente substitui o 1. Quem será esse valor? Bom, o 1, ele vai multiplicar todo mundo aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 2 dá menos 2. O valor dá menos 1. Fiz isso para o termo A1. Vou fazer isso para o termo A2. Agora, N vale 2. Então, onde tiver N, eu vou aplicar N. Nesse caso, meu A2 deu 0. A3. N vale 3 nesse caso. A resposta para o A3 vale 3. E 4, vamos até o termo 4, N vale 4, esse meu termo ele vale 8. Assim a gente consegue montar essa série, em que ela é descrita como A1, aqui A2, aqui A3, A4, susceptivamente ao AN, que vale N, que multiplica N menos 2. Para o primeiro termo, então, para cada um dos termos a gente consegue validar, e para o último termo nós temos o seu valor de N, que multiplica N menos 2. Assim, quando a sequência S de N for expressa agora por A1 mais A2 mais AN, nós podemos dizer que é a somatória de K, que vai de 1 até N, de AK, é igual simplesmente a somatória de AN, e quando essa sequência for convergente, de tal modo que o limite da sequência SN com N tendendo ao infinito apresente um valor de S. Se isso é verdade, eu posso dizer então que a somatória desses meus termos AN também vale S. Caso contrário, a sequência SN, ela é divergente. E assim, para avaliar a convergência de uma série, precisamos avaliar a sequência das somas parciais correspondente para, então, obter conclusões a respeito das características da série. Por exemplo, nós temos aí uma série que N vai de 1 até o infinito, de 1 sobre 2N ao quadrado. Para quando N valer 1, nós temos a seguinte situação. E aí, a gente vai colocando para o termo 2, a seguinte situação. Para o termo 3, a seguinte situação. E assim, susceptivamente, eu consigo montar essa série, então. Para quando o termo vale 1, eu vou chamar esse de A1, A2, A3, A4, e eu posso continuar até o meu AN. Dessa forma, então, com N tendendo ao infinito, eu consigo entender quanto, ou projetar quanto vale essa resposta. Note, eu tenho a somatória dos termos, certo? Então, eu tenho o termo A1, que vale meio, mais o termo A2, mais o termo A3, mais o termo A4, e assim sucessivamente, somando todos esses termos, tendendo ao infinito, eu vou chegar no 1 inteiro, que é esse o valor da minha somatória. Então, nós temos que a somatória para essa situação de 1 sobre 2 elevado a N, com N valendo de 1 até o infinito, apresenta a resposta de 1. Assim, nós verificamos os conceitos relacionados às séries numéricas, como aplicar, como analisá-las e verificar aí qual é a melhor forma de relacioná-las e verificar a sua convergência. Nessa situação agora, você está participando aí de uma pesquisa, de uma feira de ciências da escola, e você, mais alguns professores estão reunidos discutindo alguns temas necessários para o desenvolvimento dessa feira, de palestras que serão aplicadas, de assuntos que serão abordados. E um dos assuntos em questão será a sequência de Fibonacci. Vamos ao quadro para a gente entender qual é essa relação e como será descrito. Na feira cultural aí, na feira de ciências do ensino médio, o tema central dela será abordado sequências, e o objetivo é estudar um problema do crescimento de uma população idealizada de coelhos. Como representar o problema através de uma sequência? Imagine a situação. Um homem tenha colocado um único casal de coelhos jovens em um local cercado em uma região isolada. Cada mês, um casal de coelhos adultos gera um novo casal de coelhos. Além disso, um coelho se torna fértil, alcançando sua fase adulta, apenas a partir do segundo mês de vida.
Com base nessas informações, então, que são descritas e fornecidas para nós, e considerando que todos os coelhos gerados nesse local permaneçam vivos, quantos casais de coelhos são gerados ao longo de um ano? Ou seja, quantos casais de coelhos terá nesse local após o enésimo mês com N natural? Para a gente entender melhor esse problema, a gente pode montar um diagrama em que descreve essa situação para nós analisarmos. Vamos ao quadro. E olha aí então esse diagrama em que é expresso para nós esse esquema ilustrado com as quantidades de casais de coelhos presentes nos primeiros meses, partindo da situação inicial de um casal de coelhos no primeiro mês. Assim, analisando cada um desses meses e verificando essa evolução, a quantidade de coelhos nós podemos descrever como QN, em cada mês N, pode ser descrita aí como 1, 2, 3, 5, e assim sucessivamente, que é uma sequência recursiva, em que a fórmula recursiva associada, ela é descrita como Q1 igual a Q2, que é igual a 1, e Qn igual a Qn menos 1 mais Qn menos 2, com N maior que 2, que indica a quantidade de casais de coelhos presente em cada mês. Assim, ao final do 12º mês, por essa fórmula de recorrência, teremos 144 casais de coelhos. Essa sequência, ela é descrita pela sequência de Fibonacci, representada pelo gráfico associativo aí para nós, mostrando como que se dá essa evolução dos casais de coelhos, e nela a sequência é não crescente. Opa, foi demais, desculpa. Ela é uma sequência não crescente, por isso ela é monótona. Ela é limitada inferiormente e limitada superiormente. E, por fim, ela é divergente. E falamos sobre uma sequência recursiva e como exemplo de uma sequência recursiva construída por expressões de recorrência que permitem a geração de seus termos com base nos termos precedentes, nós podemos então relacionar com essa situação descrita pelo gráfico. E aí você me pergunta assim, ô professora, onde é que eu vou usar isso aí, né? E eu vou contar uma situação que aconteceu na minha família e justamente ela traz essa análise do casais de coelhos, né? E na época eu era muito pequena, eu não entendi ainda dessa sequência de Fibonacci, mas eu poderia ter aplicado, hoje eu sei que eu poderia ter aplicado. Meu primo, ele ganhou um casalzinho de coelho, ele morava numa casa grande assim, num sobrado, um terreno bem grande, e ele ganhou esse casalzinho de coelho. Deixou lá, passou 1, 2, 3 dias, o casalzinho sumiu de coelho. E ele achou que o casal tinha sumido, né? Tinha bastante mato em volta, na frente da casa tinha uma praça e tal. E aí sumiu esse casalzinho de coelho. Passou o tempo. Um apareceu aqui, um coelho ali, de repente o outro coelho apareceu ali, de repente o outro coelho apareceu ali. Foram descobrir que eles fizeram um ninho embaixo da casa, perto do estacionamento, embaixo da terra, e que não sabia-se mais a quantidade de coelhinho que tinha ali, porque era muito coelhinho que tinha. Eles acabaram se reproduzindo, hoje eu sei, seguindo essa lei de Fibonacci. Eu não sei quanto tempo demorou para descobrir o ninho desses coelhos. Não demorou 1 ano, foi menos tempo que isso. Mas imagina que se de 2 em 1 ano for 144, vai saber quanto coelhinho que não tinha ali naquela casa, naquela situação? Então, às vezes, você pode usar a situação onde você menos espera. Estou trazendo uma curiosidade, é verdade, aconteceu isso na minha família, tem aí pouco tempo, uns 25 anos só, tá? Mas não conto pra ninguém, é segredo. Realmente isso aconteceu,
É uma situação que poderia ser analisado, estou trazendo só para a gente entender algumas áreas da situação inéditas que podem acontecer na vida da gente, mas a gente pode trabalhar com isso em qualquer situação em que a gente trabalha aí com... como eu posso dizer para você, a gente trabalhei com a situação de coelhos, mas como que essas sequências elas evoluem. Trabalhando aí com, por exemplo, a relação de natividade das pessoas, trabalhando com as situações ou empregando as situações locais, algumas características especificadas locais, entre outras situações. Ele fez um exemplo e análise nessa situação do coelho e coincidentemente aconteceu uma coisa parecida em casa e que a gente consegue relacionar uma coisa com a outra, mas eu consigo aplicar em outras áreas do conhecimento. É uma ferramenta matemática que me auxilia no entendimento e na aplicação dos fenômenos que ocorrem ao meu redor, independente da área da aplicação, seja na saúde, seja na área civil, seja na área física, seja na área da engenharia, independente da situação, a gente consegue aplicar essa regra, esse tipo de sequência para entender ou analisar um fenômeno. Vamos analisar as sequências numéricas agora, como elas se dão, como ocorrem, como a gente tem que analisar cada uma. Tem alguns exemplos para a gente fazer essa análise juntos. Vamos ao quadro para a gente verificar cada uma dessas análises? Bom, primeiro nós temos aí a situação. Analise e classifique as seguintes sequências, considerando todo e qualquer valor de n pertencente aos naturais. Então, ele dá 3 situações para nós de sequência. Primeira sequência, xn com xn igual a 1, yn com yn igual a n e, por fim, zn com zn igual a 1 sobre n. Vamos analisar a primeira sequência, então, que ele nos dá. A sequência em que ele nos fala que xn é igual a 1. Nesse caso aqui, quando a gente está falando na análise dessa sequência, nós temos que levar em consideração principalmente que ela é uma sequência constante, então a gente pode falar que xn ela vai ser igual a 1, 1, 1, 1, consecutivamente, porque ela é uma sequência constante. Nesse caso, ela é limitada porque o módulo de xn ele é menor ou igual a 1. Ela é constante, porque xn, que é igual a x, ele vai ser xn igual a sempre xn mais 1, um termo sempre vai ser igual ao outro termo, e ela converge, ela é convergente. No caso, ela converge para x igual a 1. A segunda sequência, ela fala o seguinte: yn é igual a n. Então, eu posso escrever essa sequência de yn como valendo, aí no caso, o n variando de 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Nesse caso, a gente pode dizer que ela é limitada inferiormente por 1, porque yn é igual a n maior ou igual a 1. E ela é limitada superiormente. Ela também é crescente. E, nesse caso, é uma sequência divergente. E, por fim, na sequência 3, nós temos na sua análise que z é igual a 1 sobre n. E aí a gente pode escrever essa sequência, zn, como sendo 1, depois 1 meio, depois 1 terço. Professora, mas por que o primeiro termo você colocou 1? Porque o primeiro termo é 1 sobre n, com n igual a 1, eu tenho 1 sobre 1, que é 1, tá bom? Para n igual a 1. E aí vai, susceptivamente, 1 sobre 3 é 1 sobre 3, 1 sobre 4, e assim até n tendendo ao infinito. Para essa sequência, eu posso dizer que ela é limitada, porque 1 sobre n é maior que 0 e maior ou igual a 1. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, nós temos que 1 sobre n, ele é menor ou igual a 1, tá? Ela é decrescente,
porque n é maior que n mais 1 e implica que Zn, que é igual a 1 sobre n, seja maior que o termo 1 sobre n mais 1. E ela é convergente, ela converge para zero. Assim, a gente consegue aplicar os conceitos vistos e analisá-los, o seu entendimento nas sequências, verificando e analisando cada uma delas separadamente, tá? Analise essas sequências, verifiquem qual é o limite superior, qual é o limite inferior, se ela é convergente, se ela é divergente. Analise os termos de cada uma das sequências, realize essa análise, pegue o lápis e faça mesmo, porque aí você consegue compreender a descrição desse número, o porquê esse número é descrito dessa forma e o porquê essas características são descritas para cada uma das sequências analisadas. Além das séries numéricas, há também as séries geométricas, e nós precisamos conhecer os conceitos relacionados às séries geométricas, como abordar, o que está designado para ser descrita como série geométrica e como ela é apresentada. Vamos ao quadro para a gente entender melhor esse conceito de série geométrica. De maneira geral, as séries geométricas são séries que apresentam a forma descrita por A mais AR mais AR ao quadrado, assim sucessivamente, até o termo AR elevado a N menos 1. Ou seja, nós podemos escrever um somatório com N valendo de 0 até o infinito desse termo ARN menos 1. Em que A e R são números fixos e A é não nulo, tá? Esse tipo de série também pode ser descrita na forma desse somatório. E a razão R pode ser positiva ou negativa, podendo ser enquadrada nessa situação por o módulo de R, ele deve ser menor que 1 ou maior ou igual a 1. Assim, nós podemos descrever essa série através da somatória de n, que vai de 0 até o infinito, de AR elevado a n. Para sua análise, algumas informações são importantes. Se R é igual a 1, a sequência das somas parciais total, ela é de modo que, dada Sn é igual a Na. Nessa situação, o limite de n tendendo ao infinito de Sn vai apresentar o resultado de mais ou menos infinito, que é uma série, implicando que será uma série divergente. Agora, para o caso de R igual a menos 1, as sequências das somas parciais divergem porque o seu limite oscila entre 0 e A, implicando ser divergente. E, para uma situação em que R for diferente de 1, a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica de primeiro termo A e razão R, ela é dada por essa equação. A, que multiplica 1 menos R elevado a n, tudo isso dividido a 1 sobre R. E ainda, se nós tivermos que o módulo de R for menor que 1, a série converge. Assim, quando n tende ao infinito, isso quer dizer que R elevado a n tenderá a zero e eu posso escrever ASN tendendo a A sobre 1 menos R. Desse modo, a minha somatória ela é descrita por somatório de n igual a zero até o infinito de ARN vai ser igual a A sobre 1 menos R. Agora, quando R, o módulo de R, ele for maior ou igual a 1, a série diverge. Essa relação é importante você observar, porque você vai aplicá-la em algumas situações.
O grande entendimento dessa disciplina é você chegar numa série, olhar aquele desenvolvimento da série, arranjar esta série de modo que eu saiba ou que eu possa aplicar algumas dessas situações, que eu possa aplicar o que já é conhecido para encontrar o valor daquela somatória, para encontrar o valor que se chega àquela somatória. Vamos ao quadro, para a gente ver juntos um exemplo dessa questão que eu estou comentando com você efetivamente. Então, para a sua análise, algumas informações aí, elas são importantes para esse exemplo, para que a gente possa aplicar a resolução desse exemplo. Nós temos a somatória de n igual a 0 até o infinito de 1 sobre 3n. Aí, a gente tem que verificar quem é A e quem é R. Eu, por definição, através da análise dessa série, dessa somatória, eu consigo identificar que A vale 1 e R vale 1/3, analisando essa situação aqui. E 1/3, ela é menor que 1. Dessa forma, então, a sequência das somas parciais, nós temos que, aplicando para os valores de n, que vai de 0 até o infinito, eu tenho 1 sobre 3 elevado a 0, 1 sobre 3 elevado a 1, assim sucessivamente. E eu consigo descrever, então, essa sequência Sn como 1 mais 1/3, mais 1/9, mais 1/27, e assim sucessivamente. Eu tenho que lembrar que, daquela relação que a somatória de n igual a 0 até infinito de ARN é igual a A dividido por 1 menos R. E aplicar isso aqui. Isso aqui vai ser igual a A sobre 1 menos R. Só que eu falei que A é igual a 1, certo? Não falei ali? 1 menos R. R é igual a 1/3, que é exatamente o que nós temos aqui. E aplicando, resolvendo essa equação, eu chego na resposta de 3/2. Eu consigo, então, resolver ou aplicar, obter um resultado para esse somatório. Vamos no segundo exemplo. Nós temos aí um outro somatório de AN com N indo de 0 até o infinito. E essa série, ela é nos dada. Primeiro termo 3, o segundo termo 3/4 e assim sucessivamente. Eu preciso chegar numa relação daquela em que eu posso aplicar o que nos foi dado, em que eu posso aplicar a série geométrica, né? O que eu vou fazer aqui então? Note, aqui eu não tenho ninguém, eu tenho 1, né? Eu consigo utilizar ou simplificar utilizando a base 4 e através das suas elevações. Por exemplo, aqui eu tenho 1, eu posso escrever como sendo 4 elevado a 0. 4, eu posso escrever como sendo 4 elevado a 1. 16, eu posso escrever como 4 elevado a 2, e assim sucessivamente. Então, fatorando os denominadores, eu consigo reescrever essa série dessa segunda forma. E, através da evidência do 3, porque aqui em cima a gente vê que todos eles têm o número 3. Colocando o 3 em evidência, eu reescrevo mais uma vez a minha série. Dessa forma, então, eu consigo mostrar que 3, ele vai permanecer constante para qualquer situação, e quem vai variar é o 4 elevado ao 0, 1, 2, 3, o n então está aqui em cima, está sendo o elevado, a potência. Eu posso reescrever essa série dessa seguinte forma, então, a somatória de 3 sobre 4 elevado a n de 0 até o infinito. E assim, aplicar aquela regra em que A vale 3 e R vale 1/4, sendo 1/4 menor que 1, e eu sei que, por definição, isso aqui ele pode ser escrito como A 1 menos R, em que A vale 3, 1 menos 1 sobre 1/4, que é exatamente o que ele traz aqui, e encontrar qual é o valor dessa minha somatória. Aplicando, então, todos esses conceitos que foram avaliados, eu consigo chegar no valor da somatória. E isso é muito importante você analisar e entender como trabalhar matematicamente com as equações,
Quais são os rearranjos necessários para colocar em evidência, fatorar, dividir, multiplicar, mantendo a equação como ela é, só mudando ou modificando matematicamente essas expressões, para eu chegar numa representação em que eu tenho uma resposta já característica, em que possa ser aplicada e assim chegar ao resultado da minha série. Vamos verificar a convergência e a divergência nas séries, como elas são verificadas, como elas são analisadas, quais são alguns teoremas que nós podemos aplicar para verificar a sua convergência. Vamos ao quadro para a gente entender como se dá esse estudo, como ser analisado esse estudo. Muito bem, nós temos a seguinte situação então. Temos um teorema que diz, se a série for convergente, então o limite do termo geral da série será nulo. É o teorema da convergência. Ela fala, então, se a série somatória, por exemplo, de AN for convergente, o limite de n tendendo ao infinito é nulo. Como exemplo, nós temos aí uma série de n valendo 1 até o infinito, de 1 sobre 3 elevado a n. Nesse caso, ela é convergente. Logo, pelo teorema, isso implica que o limite de 1 sobre 3n com n tendendo ao infinito, nós podemos descrever como 1 sobre infinito. Isso tende a 1 sobre o infinito, que isso tende a zero. O que corresponde a uma igualdade válida no estudo das propriedades do limite e função. Agora, quando o limite de AN com n tendendo ao infinito for zero, a gente pode, só de olhar, analisar se o somatório AN é convergente. Infelizmente, através desse teorema, nada podemos afirmar a respeito da convergência da série AN. Para essa investigação, é necessário o teste da divergência de séries. E o teste da divergência, ele diz o seguinte, se o limite de AN com n tendendo ao infinito não existir, ou o limite de AN com n tendendo ao infinito for diferente de zero, então a série AN é divergente. E como exemplo, nós temos uma situação. O somatório de 3n sobre n menos 5 com n menos 1 variando de n menos 1 até o infinito. Assim, nós vamos calcular esse limite com n tendendo ao infinito. Para que isso seja possível e dos rearranjos matemáticos aí, nós verificamos que esse limite ele tem como resposta 3, que é diferente de zero. Portanto, pelo teste, podemos concluir que o somatório de 3n dividido por n menos 5 é uma série divergente, tá? Porque ela é diferente de zero. Outra possibilidade para o estudo da convergência de séries consiste em comparar as séries por meio das operações de adição, subtração, multiplicação, por um teorema que diz que, aqui a gente vai ver a convergência e as operações por comparação. Se a somatória de AN e a somatória de BN são convergentes, então nós podemos dizer que elas também serão convergentes. Assim, a gente pode escrever que a somatória de AN mais ou menos BN vai ser igual à somatória de AN mais ou menos a somatória de BN. Ou ainda, para um outro caso, nós temos a somatória de uma constante que multiplica N, eu posso extrair essa constante fora da somatória e escrevê-la dessa forma, sendo que C, essa constante, pertence aos reais. São algumas regras, se assim a gente pode dizer, não é regra a palavra, mas ela me fugiu agora da cabeça, tá? Algumas propriedades de quando a gente fala entre a comparação dessas duas séries, quando elas são convergentes, tá? Então, se elas são convergentes,
com C constante para essa última aqui, o rearranjo dessa série também será convergente quando C for uma constante real. Dessa forma, compreenda a utilização do somatório nas operações e na análise de convergência das séries. Vamos a um exemplo para a gente entender melhor tudo isso que a gente está discutindo, tá? As séries abaixo são convergentes, de modo que suas somas são dadas por. Ele já está afirmando. Essa série, ela é convergente. Sendo assim, determine. Ele está querendo saber qual é a relação dessas séries. Note, eu sei que essa é convergente e essa é convergente. Pelo teorema da comparação, eu tenho que, se elas são convergentes, se eu comparar uma com a outra, será convergente também. O que eu preciso fazer? Chegar numa relação em que eu tenho uma cara parecida com essa e uma cara parecida com essa. Porque se elas são convergentes, a sua soma também é convergente. Então vamos lá. A gente vai trabalhar matematicamente com essa série. O que eu vou fazer primeiro? Se eu tenho uma soma, eu vou separar entre duas séries, com n variando de 1 até o infinito. Feito isso, eu aplico aquela regrinha, aquela propriedade da constante. 4 é uma constante, eu tiro ela fora do somatório. Próxima situação, agora eu tenho a relação aqui conhecida e aqui conhecida. Vamos voltar lá no começo? Ele fala que então essa primeira relação vale 1 e a segunda vale meio. Rearranjando matematicamente tudo que nós fizemos, aqui vale 1 e aqui vale meio. O que nós temos? 4 vezes 1 mais o meio. Esse valor, então, ele nos é dado como 9,5. Atenção aí na consideração do somatório das constantes, tá? Bem como na análise do exercício para chegar ao conceito desejado. Verifique bem as propriedades que você deve aplicar, utilizando o somatório como essa ferramenta matemática, aplicando a propriedade das somas, como somar ou subtrair, da constante ser pertencente aos reais. Então, entenda bem como eu posso trabalhar esses arranjos matemáticos e como aplicar essas regras para que eu consiga trabalhar bem matematicamente com a minha equação e chegar nos valores desejados para a resolução do exercício. Nós podemos classificar séries como sendo convergente ou divergente dependendo das suas propriedades, dependendo das propriedades que elas apresentam. Vamos entender melhor como verificar isso e quais são os testes necessários para verificar a convergência das séries. Vamos ao quadro, que nós temos alguns testes para melhor compreender a situação em que ela é convergente, que uma série pode ser convergente ou não. O primeiro teste que nós iremos verificar é o teste da integral. E aí, no teste da integral, nós temos um teorema que diz o seguinte, que é o que a gente chama de teorema da integral. Seja a n uma sequência de termos positivos, se f é uma função decrescente positiva e contínua em p i mais infinito, nós temos aí fechado e aberto, com p natural de modo que o termo ak seja igual a f de k para todo k maior ou igual a p. Então, a integral de p até o infinito positivo de f de x, ela vai convergir de modo que somatório de AN for convergente, ou ela vai divergir de modo que o somatório de AN é divergente. Não se esqueça de respeitar o intervalo que foi dado. Lembre-se que uma integral imprópria converge quando o limite correspondente existir, ou seja, quando resultar em um número real. Por outro lado, a integral imprópria diverge se o limite correspondente divergir. Vamos ver um exemplo aí disso tudo que nós estamos falando. Temos a somatória de 1 mais n elevado a menos 3, em que n vai de 1 até infinito.
Aí eu tenho a integral, eu posso dizer que ela é uma integral de 1 até o infinito, de 1 mais n elevado a menos 3 com incremento dn. Assim, então, essa minha integral, ela pode ser dada por esse teorema da integral, pelo limite de a tendendo ao infinito. Agora, os limites de integração valem de 1 até a. E eu calculo aplicando a integral, aplicando os limites de integração, e como resposta eu tenho que esse valor é infinito. Então, ela é divergente, pois o limite de a tendendo ao infinito é diferente de zero. Em um outro teorema, podemos realizar o teste da comparação. Nesse caso, considere as séries, somatória de AN e somatória de BN, séries de termos não negativos, com, nesse caso, a N menor ou igual a BN para todo N natural. Então, nós temos que se o somatório de BN converge, somatório de AN converge. Ao contrário, é verdadeiro. Se o somatório de AN diverge, somatório de BN, o somatório de AN diverge, somatório de BN diverge também. Para aplicar o teste da comparação, precisamos relacionar a série em estudo com outra série, cujas características sejam previamente conhecidas e de tal forma que seja possível comparar os termos correspondentes das duas séries entre si. Vejamos um exemplo. E aqui nós temos uma situação do somatório de 1 sobre o n mais 1, de n de 1 até o infinito, que é menor ou igual n, o somatório de n sobre n mais 1, de 1, n valendo de 1 até o infinito. Assim, se nós estamos falando se a segunda diverge, a primeira diverge também. No teste da comparação, buscamos relacionar duas séries entre si de modo a concluir informações a respeito da convergência ou divergência de uma das séries em função das propriedades apresentadas pela outra série. Por fim, podemos estudar a convergência de séries em geral por outros dois testes, o teste da razão e o teste raiz. Nesses dois testes, basta avaliarmos um limite envolvendo termos de séries para concluir informações a respeito de sua convergência ou divergência. O teste da razão é empregado por um meio da avaliação do limite de uma razão entre termos sucessivos da série, observando se o limite existe. Assim, seja a n uma sequência de tal que L é igual ao limite do módulo de AN mais 1 sobre n, com n tendendo ao infinito, que ele exista. Então, nós temos que, se L for menor que 1, o somatório de AN converge. Se L igual a 1, o teste é inconclusivo. A série pode convergir ou divergir. E se L for maior que 1 ou L não existir, o somatório de AN diverge. Vamos ver outro exemplo aí para a gente entender mais um pouquinho. Nós temos o somatório de n mais 1 sobre n fatorial com n indo de 1 até o infinito. E aí eu tenho que verificar o limite para ver se ele para aplicar, então, esse teste da razão. Fazendo a relação do teste da razão, e que nós iremos trabalhar com a relação da somatória e do limite aplicado, descrevendo nesse limite com n tendendo ao infinito, nós podemos aí aplicar e resolver o limite característico, dando então cujo seu valor é zero, que é menor que 1. Dessa forma, quando nós falamos da série específica, nós podemos dizer que essa série é uma série que converge. E por fim, temos o teste da raiz, que envolve o cálculo do limite da raiz enésima do valor absoluto do termo geral da série. Dessa forma, seja n uma sequência tal que L é igual ao limite da raiz enésima de AN, com n tendendo ao infinito, e esse limite exista, então nós temos a situação que L for menor que 1, somatória de AN converge, igual a 1, o teste é inconclusivo, pode convergir ou divergir, maior que 1, L não existe, então a somatória de AN diverge. Aplicando isso a um exemplo, nós temos a seguinte situação da série. Aplicando o teorema
na série que nos foi dada, nós podemos reescrever então como o limite da raiz enésima de 1 sobre n elevado a n com n tendendo ao infinito. Na resolução desse limite, nós temos que é igual a zero, e zero é menor que 1, portanto, essa série ela converge. Dessa forma, nós podemos aplicar esses testes para verificar a convergência das séries que são analisadas. Dependendo da situação proposta, eu tenho um teste mais indicado para a situação da equação em que nós estamos analisando para verificação dessa série. Por isso é importante você compreender cada um dos testes, entender como aplicá-lo e relacioná-lo matematicamente com a situação em que você tem da série que você deve analisar e aplicar. Nesse momento, nós iremos trabalhar ou entender um trabalho proposto relacionado no desenvolvimento de uma atividade contendo a decomposição numérica da base decimal. E como a gente pode fazer isso e como aplicar os conceitos de sequências e séries para analisar e avaliar o desenvolvimento desse problema. Vamos ao quadro para entender qual é a tarefa que nós devemos trabalhar, qual a situação que nós devemos entender melhor. Nesse caso aqui, nós temos a seguinte situação. Um número na forma 0, D1, D2, D3, com D1, D2, D3 infinito aí, sendo algarismos de 0 a 9, podem ser representados com uma série de números reais, descritas da seguinte forma. Como podemos provar se essa série ela converge? Bom, nesse caso aqui, os números D1, D2, D3 são algarismos de 0 a 9. Sendo assim, nós temos que D1 ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 9, para todo o I pertencente aos naturais. E a partir dessa informação, nós temos que 0, D1, D2, D3 é igual a D1 sobre 10 elevado a 1, mais D2 sobre 10 elevado a 2, e assim sucessivamente. Nós podemos escrever, então, que D1 sobre 10 elevado a 1 mais D2 sobre 10 elevado a 2 e assim por diante é menor ou igual à relação de 9 sobre 10 elevado a 1 mais 9 sobre 10 elevado a 2 e assim sucessivamente. Assim, com essa relação, e eu sabendo que o 9 ele é uma constante, eu consigo extrair ela para colocar ela fora do somatório, eu consigo escrever isso como 9 vezes o somatório de 1 sobre 10 elevado a n, com n variando de menos 1 até infinito. Então, vamos verificar sobre essa série se ela converge ou não e analisar cada uma das situações que possam ser descritas. Primeiro teste, nós vamos verificar aí através da série geométrica. E aí, então, nós temos que a série em que nós iremos analisar, ela é descrita. Através da série geométrica, eu preciso descrita por somatório de AR elevado a N, com N igual a 0 até o infinito, eu preciso saber quem é A nessa série aqui e quem é o termo R nessa série aqui. Esse termo R, ele é 1 sobre 10, que é menor que 1. Dessa forma, através desse teste, a série converge. Vamos aplicar outro teste, que é o teste da razão. Eu tenho que, então, levar em consideração o somatório de 1 sobre 10 elevado a n, com n variando de 1 até o infinito. E o teste da razão, eu preciso aplicar a relação do limite tendendo a infinito. Feito isso, e reescrevendo, aplicando o teste da razão, eu verifico que o limite, no caso da minha resposta de 1 sobre 10 com n tendendo ao infinito, vale 1 sobre 10, que é menor que 1. Menor que 1, a minha série converge. Outro teste, que eu vou aplicar o teste da raiz. No teste da raiz, nós temos aí que eu preciso aplicar
que o limite da raiz enésima de Cn com n tendendo ao infinito, eu preciso saber como que essa série vai se comportar. Aplicando o teste da raiz, eu verifico que o valor encontrado para esse limite é de 1 sobre 10, que é menor que 1. Dessa forma, por esse teste, a série também converge. Vamos aplicar mais um teste. Nós temos aí, analisando todos os testes que nós aplicamos, falta só o teste da comparação, mas a gente faz ele daqui a pouco. Como conclusão, essa série que foi analisada, ela converge. Todos os testes que nós realizamos convergiram, apresentaram convergência. E pelas propriedades das operações aplicadas às séries, então, se essa série converge, a série em referência do nosso estudo também converge, devido ao modo que nós estamos trabalhando com a constante que multiplica a série que converge. Assim, então, ela é convergente também. E, por fim, o último teste, que é o teste da comparação. Nós temos aí o D1 sobre 10 elevado a 1 mais D2 sobre 10 elevado a 2, susceptivamente, que é menor ou igual àquela relação em que nós chegamos e que nós descobrimos que essa série converge. Deste modo, aplicando a regra e sabendo que AN é menor ou igual a BN, que é essa situação, a gente pode chamar isso aqui de AN e esse de BN, se uma converge, a outra também converge. Essa a gente descobriu que converge, portanto, essa também converge. E assim a gente pode escrever pelo teste da comparação que D1 sobre 10 elevado a 1 mais D2 sobre 10 elevado a 2 e assim susceptivamente, ela é convergente também, ela também converge. Assim, aplicando todos esses testes, a gente consegue verificar se essa série converge ou não. E por fim, entender essa relação de como cada teste é aplicado, cada teste é analisado e cada teste é citado, para que a gente possa entender a convergência de uma série ou não. Aplicando isso tudo que a gente viu, vamos entender o que são as frações geratrizes e as séries geométricas, para a gente entender como isso está relacionado a uma coisa com a outra de todos os conceitos de série, de sequências que nós verificamos na aula de hoje. Vamos ao quadro, para a gente entender melhor toda essa situação. Então, é nos dito o seguinte: precisamos trabalhar com uma identificação de frações geratrizes e séries geométricas. Como podemos associar a identificação da fração geratriz, 0,12, 12, 12 e assim sucessivamente, com a convergência de uma série geométrica? Nesse ponto, é necessário associar o processo de identificação da fração geratriz, descrita, 0,12, 12, 12, com a convergência de uma série geométrica. Para isso, a gente precisa chegar até uma série geométrica. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai descrever isso? Bom, primeiro, a gente pode descrever essa situação de 0,12, 12, 12, 12 como sendo uma soma. Isso aqui, 0,12, 12, 12, ser igual a 0,12 mais 0,0012, porque eu tenho que somar os iguais, não tenho? Então, o próximo termo, ele vai ser, aqui tem um vírgula, tá? 0,000012 e assim sucessivamente. Feito isso, eu posso agora relacionar esses decimais com fração. 0,12 nada mais é do que 12 sobre 100. 0,0012 nada mais é do que 12 sobre 10.000. E o outro é nada mais do que 12 sobre 1 milhão. E assim eu consigo descrever susceptivamente. Ou seja, eu consigo colocar em evidência aí, para entender melhor essa situação, 12 sobre 100, porque os outros termos são todos referentes a ele, posso colocar em evidência. Então, colocando em evidência, o primeiro termo ele vai valer 1,
mais o segundo termo é 1 sobre 100, mais o terceiro termo eu posso escrever como 1 sobre 100 ao quadrado. E assim, sucessivamente. Dessa forma, eu consigo escrever como sendo 12 sobre 100, a somatória de n, que vai de 0 até o infinito, de 1 sobre 100 elevado a n. Assim, então, eu consigo analisar a essa série descrita e verificar se ela é convergente. Ela corresponde a uma série geométrica. Com o primeiro termo, nesse caso da série geométrica, nós temos que A vale 1 e que N, ele é 1 sobre 100. Assim como... N não, desculpa, aqui é R, eu que fui me empolgando. R vale 1 sobre 100. E como R, 1 dividido por 100, é menor que 1, então essa série é uma série convergente. Nota onde está a dificuldade desse exercício ou dessa situação. A dificuldade, ele já está falando, você precisa chegar numa série geométrica, você sabe a cara da série que você tem que chegar. Só que você tem que trabalhar com essa equação, com essa série matemática aí, com essa sequência que você está analisando. Você precisa colocar em evidência, você precisa saber como transformar um decimal em fração, você precisa saber quem é a potência, você precisa analisar essa situação para que você possa, então, chegar na série geométrica e verificar se ela converge ou não. Então, entenda que para a gente trabalhar com as séries, para a gente trabalhar com as sequências e aplicar tudo que foi visto de conceito na nossa aula de hoje, a gente também precisa entender como mexer ou como trabalhar com as expressões matemáticas, porque a gente tem que saber como mexer ou como trabalhar com essas expressões sem que a minha expressão perca o sentido original, sem que ela fique mentirosa ou duvidosa. Então, a gente precisa saber aplicar as propriedades, aplicar os comportamentos necessários para descrição e rearranjo dessas operações, dessas expressões, para que aí, de fato, você consiga chegar no que o exercício te pede. E aí é fácil analisar se essa série converge ou não. Só aplicar, nesse caso que foi dito, as regras, né, sobre a análise da série geométrica. Verificar tudo que nós vimos durante a nossa aula de hoje. Primeiro, a gente falou sobre sequência numérica. E aí a gente viu que nós temos as representações, elas podem ser dadas dessa forma ou dessas três jeitos. Para que haja convergência, o limite de AN tendendo ao infinito deve ser igual a L, e elas podem ser classificadas como monótonas ou limitadas. Quando a gente fala em monótona, elas podem ser crescentes, decrescentes, não crescente, não decrescente, constante. Aqui é importante uma coisa só que eu vou chamar sua atenção. Eu falei que para ser monótona ela tem que ser crescente, decrescente, não crescente e não decrescente. O fato dela ser não crescente não significa que ela é decrescente, tá? E o fato dela ser não decrescente não significa que ela é crescente. Por isso que elas estão especificadas, para que a gente possa entender a relação de cada uma delas, tá bom? Voltamos ao quadro. Depois, a gente falou sobre as séries numéricas e falamos como elas podem ser descritas e relacionadas. E falamos também da sua convergência, em que o limite de Sn com N tendendo ao infinito vai ser igual a S, e eu posso escrever isso como um somatório de A, N é igual a S. Falamos também sobre as séries geométricas, em que nós aplicamos aí, principalmente no último exercício, os conteúdos relacionados. E a gente viu que essa série, ela pode ser descrita dessa forma, e haverá convergência quando o módulo de R for menor que 1. E aí nós falamos sobre os testes de convergência, falamos de 4 testes específicos: o teste da integral, o teste da comparação, o teste da razão, o teste da raiz. De maneira geral,
nós mostramos que, pelo teste da integral, se a integral converge, a série converge. Pelo teste da comparação, se a somatória de B ou se a série de BN converge, a outra série relacionada a N também converge. O contrário é verdadeiro, se diverge, a outra também divergerá. Nós vimos pelo teste da razão que quando L for menor que 1, a série somatória de AN convergirá. E pelo teste da raiz, se L menor que 1 também, a série também convergerá. Assim, então, nós verificamos todos os conceitos relacionados na descrição das sequências e das séries. Verifique, estude depois você verifique todos os conceitos que nós abordamos. Vai lá no seu livro texto, leia novamente tudo o que foi dito, vai ali do lado estudando, escrevendo, trabalhando junto, vai resolvendo os exercícios que são propostos, vai escrevendo algumas especificações de cada uma dos testes para você entender os teoremas que foram analisados. Essa disciplina não é uma disciplina trivial, você vai precisar estudar bastante um pouquinho. Você vai precisar estudar bastante para você entender como melhor aplicar esses conceitos, como aplicar um teste, ou por que aplicar o outro, qual melhor se adequa, qual melhor se enquadra, o que eu preciso fazer, como mexer matematicamente com aquela função, aquela expressão matemática, como reorganizar para verificar se ela converge, se não converge, qual é a sequência ou qual é a série que eu posso aplicar, que eu posso descrever. Para que isso possa ser possível, você precisa estudar todos os conceitos que foram vistos. Então, assista ela novamente, leia os conteúdos do livro e se você tiver dúvida, manda! A gente vai respondendo juntos aí ao longo da nossa disciplina, tá bom? Muito obrigada pela sua participação na aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e até já já!